Amém? Está preparado? Soltei meu cronômetro agora. Vamos falar sobre Reforma Protestante. Estamos no mês da Reforma Protestante e no dia 31 comemoramos justamente a Reforma Protestante. Não, dia 31 de outubro não tem nada a ver com o Dia das Bruxas. Aqui não celebramos a morte, celebramos a vida. Sempre a vida. Também é aniversário da minha esposa. Então, dia 31, além da Reforma Protestante, aniversário da mulher mais especial e amada da minha vida. Mas é Reforma Protestante, estou nessa série desde o último domingo, quando falei sobre sola. Mais uma sola específica. Qual foi? Sola Escritura. Hoje eu quero falar sobre sola fide, somente a fé. Então, para que você comece a decorar quais são as 5 solas da Reforma Protestante, quais são os 5 pilares base daquilo que Martinho Lutero construiu. Primeira sola, sola Escritura. Segunda, sola fide, somente a fé. Terceira sola, somente a graça. Quarta, somente Cristo. E quinto, somente Deus, a glória. Amém? E nós iremos no próximo domingo falar sobre isso. A terceira, sola graça. E no quarto domingo vou englobar sola Cristo e sola Deus, a glória. E no mesmo domingo, quero pedir para você não perder. Se você perdeu a pregação do domingo passado, ainda essa semana irei subir no meu canal do YouTube, provavelmente no canal da igreja também, você poderá acompanhar. Eu tenho feito uma jornada histórica e uma aplicação teológica. Essa é a construção dessa série, feito assim no domingo passado, bastante contextualização histórica, hoje também, e vamos seguir assim até onde entendermos ser necessário uma contextualização histórica para o seu entendimento sobre esse momento importante da história da nossa fé. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 2. O título dessa mensagem é O Fim da Ansiedade Espiritual. Essa série eu estou chamando de Reforma Protestante. Eu até pensei em colocar João 8,32, mas achei que isso poderia ser muito político, e a verdade é que não tem nada a ver com política, é um texto bíblico, onde diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade da palavra, a verdade que é Cristo, fazendo menção à nossa vida, trazendo o próprio Cristo para a nossa existência, nos libertaremos das mentiras. E, na verdade, semana passada eu fiz isso, as 3 libertações que a sola Escritura nos propõe, hoje também, e seguiremos nesse processo durante a mensagem dessa noite. Eu quero já ler o texto de cara com vocês, Efésios 2, 8 e 9, é um texto que provavelmente você, a maioria, pelo menos conheceria de cor, diz que, pois vocês são salvos por meio da, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O texto seguinte, Romanos capítulo 1, versículo 17, foi o texto, na verdade, essa frasezinha final foi a chave, a ruptura, a mudança de chave, de percepção de Martinho Lutero, naquilo que desencadeou tudo aquilo que chamamos de Reforma Protestante. O texto diz: porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Repete comigo: o justo viverá pela fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não por aquilo que você faz, para que você não queira trazer sobre si algum tipo de mérito. Eu quero começar essa mensagem com uma pergunta que tem assombrado a alma das pessoas. Uma pergunta que fica ecoando sobre os nossos corações. Na semana passada, firmamos os nossos pés na rocha da sola Escritura. A verdade de que a Bíblia é nossa única e final regra de fé e autoridade. Amém? Sabe o que eu faço assim? Sabe o que eu faço assim? Você fala amém. Toda vez que eu falar assim, fizer assim, o que você fala?
E levanta a mão também, porque é como se você estivesse reconhecendo, é como se você estivesse dizendo, não tem nenhum poder sobrenatural nisso, mas o seu corpo saindo de um estado de inércia e trazendo verdades para si, como quem diz, a Bíblia é a minha final e única regra de fé e autoridade. Amém? Pois ela é, e será transformadora em nossas vidas se assim, ou se tivermos essa relação com ela. E uma vez, ou todas as vezes que abrimos este livro sagrado, ele nos confronta com uma pergunta que vem ecoando através da história e assombra a cada coração humano. A pergunta é: como posso eu, um pecador, ser aceito por um Deus santo? Já se fez essa pergunta? Já fez essa pergunta? Como posso eu, uma pessoa imperfeita, ser aceito por um Deus santo? Deixa eu te contar uma história. Quase todas as vezes em que evangelizo alguém, tenho a oportunidade de explicar o evangelho, eu provoco a seguinte historinha para ela. Eu peço para essa pessoa imaginar, e você pode fazer isso também. Imagine você que Deus criou um anjo. Pensa no anjo. Aquele anjo gigante, aquele armário, o cara monstro, parrudo. E esse anjo, desde o dia da sua criação, porque o anjo é criado, ele está na porta do céu, empunhando uma espada em que ela fica fincada no chão e suas mãos sobre a base da sua espada. Ele fica em postura ereta e imponente na porta da entrada do céu. E esse anjo, ele foi criado para permitir ou não a entrada das pessoas na eternidade. E essas pessoas, ao chegarem diante desse anjo, esse ser celestial magnífico, sentem aquele peso, aquela pressão. E esse anjo, ele pergunta: por que é que eu, o anjo porteiro, criado pelo Deus eterno, criado com o fim de deixar ou não pessoas entrarem no céu, devo permitir que você, ser humano falho e pecador, entre no reino santo, perfeito, imaculado do Senhor Jesus? E ele se cala, esperando então a sua resposta. Qual é a sua resposta? Pela eternidade, por mais que seja uma história criada, mas de alguma forma, acredito eu, que pessoas chegarão diante de Cristo ou diante desse anjo, se ele existir, e dirão: não, mas eu fui uma boa pessoa. Não, mas eu nunca matei ninguém. Nunca roubei, nunca cometi grandes pecados. Tinha lá sim as minhas falhinhas, mas eu sempre fui bem, eu sempre fui alguém bom. Dava esmolas, ajudava as pessoas. Mas a grande verdade é que a pergunta: como posso eu ser aceito por um Deus santo? Só existe uma única resposta certa. A verdade é que o céu, ele somente poderá ser acessado por aqueles que são perfeitos. E talvez diante dessa frase você diga: lascou, não vou entrar, não vai. Porque você, assim como eu, nós não somos perfeitos. Mas a palavra diz que o justo viverá pela fé. A fé de que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para entregar a vida por você, e mediante a graça salvífica, a fé salvífica, você pode dizer: anjo porteiro, eu não mereço entrar, mas Cristo morreu na cruz, e o sangue vertido naquela cruz perdoou, me purificou dos meus pecados, e hoje, por causa do sangue de Jesus, eu tenho a perfeição da forma como Cristo me enxerga, porque antes de ver a mim, o Senhor, Ele vê o sangue de Cristo na cruz. Amém? Você pode dar um glória a Deus, porque essa é a verdade da nossa fé. Se isso não for verdade, vã é a nossa fé. Como diz o apóstolo Paulo, se Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas temos um problema, porque desde o início da humanidade, a humanidade tenta responder essa pergunta. Ela tenta responder essa pergunta com seus próprios esforços, construindo torres para alcançar o céu, seguindo regras para nos sentirmos melhores. Fazemos promessas na esperança de barganhar com o divino. Criamos uma espécie de escada espiritual na qual tentamos subir degrau por degrau em direção a Deus. O resultado disso é cansaço,
frustração e uma ansiedade espiritual que nunca vai embora. Quem às vezes se sente um ansioso espiritual, tentando ser aceito e se aproximar de Deus? Sente assim? Estamos tentando subir uma escada. Estamos tentando construir caminhos próprios para tentar aproximar da santidade de Jesus. E essa escada, esse caminho, eles nunca serão autossuficientes. Nada do que você possa fazer será o suficiente para chegar ao Senhor Jesus. E ainda bem que você não disse amém. Porque deveríamos dizer misericórdia. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Deus derramou a misericórdia, e a misericórdia tem nome: o sacrifício vivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. Hoje, então, iremos mergulhar na descoberta que incendiou a Reforma Protestante. O que tem poder de fazer quebrar em nós essa ansiedade espiritual. A sola fide, ou somente a fé, ela declara que sim, somos justos diante de Deus, não pelas nossas obras, mas pela nossa fé em Cristo Jesus. E o meu primeiro ponto nessa mensagem é o cenário, o contexto histórico em que eu chamei de o tormento de Lutero e a descoberta libertadora. A descoberta de Lutero foi algo que, para ele, foi libertadora. E você vai entender o porquê. Para entender a explosão de alegria, esse sentimento de satisfação, de liberdade que Lutero sentiu enquanto descobria a sola fide, que na época então nem sequer havia essa menção ainda, precisamos primeiro entender o peso que ela retira. A sola fide, ela primeiro retira um peso. E aí sim é capaz de promover em nós essa esperança, essa alegria. No cenário da pré-reforma, a resposta da igreja para a pergunta: como ser salvo? As pessoas perguntam até hoje: como ser salvo? Como alcançar a vida eterna? Diante do jovem rico: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Como alcançar a vida eterna? A resposta da igreja católica na época, a igreja vigente, era: você precisa de fé, mas você precisa de fé mais alguma coisa. Era sempre algo a mais. Era sempre fé mais alguma coisa. A primeira fé mais era fé mais penitências. Você precisa cumprir as penitências que nós estamos impondo. A segunda era a fé mais as peregrinações. Você precisa peregrinar a cidade santa. Você precisa se envolver nas jornadas, nas cruzadas, em tudo mais que estamos fazendo. Depois tinha a fé mais a compra de indulgências. Você precisa pagar, você precisa comprar o terreno no céu. Você precisa comprar que o seu ente querido passe menos tempo no purgatório. Era sempre fé mais alguma coisa. Fé mais boas obras. Fé mais alguma coisa sempre. O que Lutero percebeu que a salvação era visto como um processo de cooperação, onde o homem fazia a sua parte para que Deus fizesse a dele, mas isso não tem nada a ver com a fé cristã. A fé cristã diz que o justo viverá pela fé. A fé cristã diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se eu quero trazer um alerta, ou na verdade um alívio para você, não se preocupe, não tem nada que você possa fazer. Calma. Ninguém sentiu o peso esmagador desse sistema mais do que o próprio Lutero. Lutero, como monge, ele era um profissional da espiritualidade. Ele jejuava por dias, passava noites em vigília no frio, confessava cada mínimo pecado que conseguia lembrar por horas. Ele tentou subir a escada com mais força e vigor do que qualquer pessoa. E qual o resultado? Lutero disse em sua biografia: eu não amava a Deus, eu o odiava. Eu o via como um juiz tirano e impossível de agradar, sempre exigindo mais e mais do que eu podia dar. A minha alma estava em profundo tormento. Foi então, enquanto estudando o livro de Romanos,
para ministrar nas faculdades, nas aulas de teologia do monastério em que ele trabalhava e vivia. Estudando o capítulo 1 de Romanos, foi como se Deus abrisse os seus olhos, enquanto numa torre do mosteiro, no seu quarto, ele leu as palavras de Romanos, capítulo 1, versículo 17, aquele frasezinha final que diz: o justo viverá pela fé. A verdade é que Lutero, ele era um homem muito sério na sua fé. Por entender que ele não podia ter os seus pecados, todo pequeno pecado que ele tinha, ele ia até fazia a confissão. Padre, eu pequei. E aí todo o processo que talvez alguns de vocês conheçam. E ele saía e caminhava, voltava para o seu dia a dia. Mas no mínimo pensamento incorreto, na mínima conduta inadequada, ele, pequei. Ele voltava e eu pequei. E ele tinha essa vida, ele se sentia aprisionado, ele se sentia cansado daquele sistema. E quando ele lê esse texto, o justo viverá pela fé, é como se uma luz se acendesse. É como se as portas do céu se abrissem. Eu quero ler para você uma declaração muito forte do próprio Lutero, em que ele escreve no seu livro, escrito em 1545, onde essa experiência que ele teve aproximadamente em 1515, 1516. Lutero diz: eu ansiava intensamente por entender a epístola aos Romanos, mas o obstáculo estava naquela expressão, a justiça de Deus, porque eu a tomava no sentido em que os filósofos a entendem. A justiça formal ou ativa, pela qual Deus é justo e pune os pecadores injustos. Eu odiava a expressão justiça de Deus, pois, vivendo como monge, eu sabia que não podia satisfazer as exigências de um Deus justo. Finalmente, meditando dia e noite pela misericórdia de Deus, compreendi que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive pela dádiva de Deus, isto é, pela fé. Então senti que tinha nascido de novo e que havia entrado pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura tomou um novo sentido e este versículo se tornou para mim a própria porta do céu. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Agora ficou bonito. Salvação não é sobre uma performance para Deus, mas sobre a performance de Cristo na cruz por nós. Você entendeu? Salvação não é sobre a sua performance. A salvação é sobre a performance de Cristo na cruz por mim e por você. Amém. Amém. Eu não sei se isso te dá um conforto, um alívio, mas é necessário você entender que não há nada que você e eu possamos fazer para alcançar a salvação. A justiça de Deus exige, a justiça que Deus exige é a justiça que Ele mesmo fornece para nós, que é o próprio Cristo na cruz. É o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não conquistamos, nós a recebemos. Como? Pela fé. Para Lutero, essa foi a descoberta não apenas de uma nova doutrina, foi como se as portas do paraíso se abrissem, a ansiedade deu lugar à paz, o medo lugar à adoração, a escada foi demolida e então surgiu a cruz. Por isso, encerrando esse processo da história, da contextualização histórica, vamos falar sobre nós. Vamos falar sobre a nossa conduta, vamos falar sobre a nossa jornada de fé. O segundo ponto é sobre descansando na obra do outro. Quem está vivendo uma vida em que você está aprendendo a descansar na obra de Cristo? Só vocês? Vocês não estão descansando na obra de Cristo? Vocês estão aí? Amém? Vocês estão aí? A nossa prática de fé, talvez, ou acredito eu, que não tenha mais nosso tempo à compra de indulgências. Mas, ainda assim, existem as escadas. As escadas que nós estamos construindo para tentar ter uma relação com Deus
mais próxima, ou tentar ser aceito por Deus. Eu quero trazer 3 cuidados com as escadas para o seu coração nessa noite. O primeiro cuidado, ou a primeira escada, é a escada do ativismo religioso. Nossa, essa escada pega. A escada do ativismo religioso. Se eu servir mais a igreja, talvez se eu gastar mais tempo vindo nos cultos, se eu servir mais ou servir em mais ministérios, e se eu liderar um grupo? E se eu fizer? E se eu? Talvez assim, Deus ficará satisfeito comigo e se alegrará em mim. Já pensou assim? Eu já. Só eu, gente? Ah, que bom, que alívio. Sai dessa escada. Essa escada é escravizadora. Essa escada, ela quer tirar de novo que o justo viverá pela fé e quer levar você para a sua própria força, para o seu próprio braço, para o seu próprio esforço. Se eu. A segunda escada é a escada do perfeccionismo moral. Se eu conseguir vencer este pecado, se minha vida for um exemplo, então terei certeza da minha salvação, ou então saberei que estou me aproximando de Deus. Óbvio que você precisa vencer os seus pecados, amém? Mas você precisa entender que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Amém? Isso não é um alívio? Porém, contudo, entretanto, todavia, isso não nos dá salvo-conduto para continuar pecando. Precisamos sim buscar uma vida de renúncia, uma vida de mais tempo na igreja em consagração, buscando ao Senhor de todo o coração, servindo a Deus, servindo ao ministério, servindo à igreja. Não é nada sobre não fazer aquilo que ensinamos, senão seria contraditório, mas sobre entender que você não precisa ou você não pode fazer para ter, fazer para ser, fazer para se aproximar. É fazer porque já me foi feito. Amém. Terceira escada é a escada da comparação. Pelo menos eu não sou tão ruim quanto aquelas pessoas. Pelo menos eu vou mais na igreja do que eles. Pelo menos eu não falto tanto no GR quanto aqueles. Pelo menos eu sirvo em 3 ministérios, eles só servem em 1. Pelo menos eu venho na igreja domingo de manhã e domingo à noite, vou no GR. Pelo menos eu. Percebe? Sempre na escada tem o eu. Vamos lá. Não tem nada que você possa fazer para ser mais aceito pelo Senhor. Não tem nada que você possa fazer para ser mais amado pelo Senhor. Eu vou repetir. Não tem nada que você possa fazer para ser mais aceito pelo Senhor. Não tem nada que você possa fazer para ser mais amado pelo Senhor. Porque a verdade é que o amor dele é um amor completo, sacrificial, que não depende daquilo que você faz. A Bíblia diz que a nossa capacidade de amá-lo é porque ele nos amou primeiro. Então, caminhando ainda na Sola Fide, nós vemos até no dia de hoje para te dizer com amor e firmeza, para de subir as escadas. Para de construir escadas onde você continua insistentemente querendo fazer mais para ser mais aceito. Para de querer agradar a Deus com as suas obras, porque Ele não se engana. Ele não será convencido. Olha, Deus, nesse mês eu fui em todos os cultos. Azar o seu. Porque se você veio apenas para ser visto, você veio à toa. Azar o seu. A verdade, você deveria dizer: olha, Senhor, estou aqui mais um dia, porque eu dependo que esse dia o Senhor encontre a minha vida, manifeste a tua graça em mim e transforme aquilo que há de mal em mim, para que eu me torne alguém melhor, para adorar ao Senhor melhor. Então, se você veio aqui para dar um check na sua semana, azar o seu.
Se você serve nessa igreja para dizer que serve em qualquer ministério, azar o seu. Eu não tenho medo, eu não me importo com o que você está pensando, eu me importo que o seu coração esteja alinhado firmemente ao coração de Deus, para que você aprenda a viver um cristianismo real. Chega de cristianismo superficial, onde vivemos e fazemos as coisas para que os outros vejam, para que alguém veja. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Deus não se importa. Porque Deus não vê aquilo que o homem vê. Deus vê o meu e o seu coração. Olha, Deus, eu sou dizimista. E daí? Ninguém se importa com o seu dinheiro. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Nessa igreja nós temos um processo, nós temos uma jornada que chamamos de ARD. Atrair, adorar, relacionar, discipular, engajar. Visitantes, frequentadores, membros comprometidos, liderança. E no último estágio da nossa jornada nós temos o engajar. E no engajar, eles têm uma missão, fomentar na comunidade o nosso engajamento no serviço ministerial. E eu tenho desafiado o Marquinhos e a equipe para que a gente possa construir o coração da forma correta sobre como servir. Na igreja nós somos voluntários, sim ou não? Por enquanto. Porque nós precisamos entender que o processo de voluntariado é o processo daqueles que se voluntariam sim a servir na igreja. Mas você, nesse processo de servir a igreja, precisa começar a entender que você não está servindo a igreja. Você está servindo ao rei. E por estar servindo ao rei, o rei não aceita em seu reino voluntário. O rei aceita aqueles que querem servir, mas que têm o coração de servo. A mente de servo. Porque o voluntário diz, não posso ir na escala hoje. O servo diz, eu dou a vida pelo meu Senhor. O voluntário diz, não quero servir no culto da noite, só no da manhã. O servo não está se importando com isso. O voluntário diz, isso para mim não dá. O servo diz, não importa, eu quero apenas servir, porque eu estou construindo o reino. Amém? Mas não para por aí. Porque você precisa entender que Deus te chama para uma relação não de rei e servo. Ele te chama para uma relação de pai e filho. Amém? Então você precisa entender que o serviço ministerial começa com o voluntariado, mas a sua mente é transformada para que você possa entender que você está servindo o rei, mas o seu coração precisa caminhar para que você aprenda que você está construindo o reino do Pai. Então, uma pergunta. Como você serve? Como voluntário? E aí eu ouço de alguns líderes, pastor, está difícil. Está difícil. Como você tem servido? A nossa aceitação diante de Deus, ela não flutua com o nosso humor, com o nosso sucesso ou com o nosso fracasso, ela está firmada na rocha inabalável da obra e consumadora de Cristo na cruz do Calvário. E daí, por entender que não é nada sobre nós, você tem me visto repetir essa frase, não é nada sobre mim, não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. Amém? É tudo sobre Jesus. Como isso te traz conforto hoje? Porque é uma palavra de conforto. É uma palavra de esperança. Eu posso estar falando de uma forma firme e dura, mas é uma palavra de conforto e esperança, uma palavra que te liberta. Como isso promove em você conforto e esperança hoje? A sola fide, assim como a sola escritura, caminham debaixo de uma promessa, a promessa da verdade que liberta. E hoje podemos nos libertar de 3 prisões. Semana passada, a sola escritura nos libertou também de 3 prisões. E na aplicação da mensagem de hoje, também tenho para nós, a Bíblia também tem para nós, 3 libertações de 3 prisões. A primeira é a liberdade da ansiedade do desempenho. Vamos lá.
Quem aqui é bom no que faz? Fala, eu sou bom. Eu sou competente. Aí eu vou te provocar. E você é bom e levanta a mão assim? Esse é o melhor jeito que você pode levantar a mão? Eu sou bom. Levanta a mão. Levanta a mão, eu sou competente. Quando eu pego para fazer, eu sou bom. Amém? Você está com medo de levantar a mão? Não tem pegadinha, não. Então, Ju, você levantou a mão nos primeiros, Aí, ó. Quem é bom? Bom, dá para Ana aqui para mim. Isso aí, ficou com a mão aí, ó. Com a mão levantada até agora. Acabou minhas fichas. Pega para a irmã ali, por favor. Levanta a mão, irmã, para eu te achar. Aí. Mas você concorda comigo que tem hora que ser bom cansa? Concorda comigo? Tem hora que cansa. Semana retrasada, última mensagem de setembro, eu faço a mensagem na terça-feira e envio o esboço para comunicação para eles gerarem o material. E eles têm coisas para fazer, são todos voluntários. E a Suzane mandou para mim, pastor, cadê o esboço? Eu falei, Su, tá difícil aqui, filha. A conexão aqui não mandou nada. Papai do céu não ajudou. E eu tô assim, eu orando, falando, Deus, me dá uma palavra. Pastor Márcio fica nessa peleja lá pro culto de quarta-feira, eu vou ali buscar o maná. Falei, Deus, cadê meu maná? Preciso dar o maná pro teu povo. E eu orando, buscando, e falando, Deus. E eu falei, olha, deu uma apavorada, né? Uma apavorada nele. Eu falei, Deus, se o Senhor não me ajudar até quarta, meio-dia, eu vou pro GPT. Eu vou pro GPT porque eu estou ficando sem tempo. Eu estou cheio de coisa para fazer aqui, eu tenho aconselhamento, tenho encontro e eu preciso de alguma coisa. Uma mensagem minha, em média, gasta muito tempo para fazer. Eu gasto uma manhã inteira, pelo menos. Quando eu já tenho tema, quando eu não tenho, aí... Deus nos acuda literalmente. Mas às vezes esse senso de fazer as coisas, de buscar, de estudar, eu estudo, eu leio, pesquiso. Antigamente, sem inteligência artificial, eu uso a inteligência artificial para as minhas mensagens, mas no sentido de estudo e pesquisa. Antigamente, para fazer uma mensagem, eu ia para o dicionário, ia ler o Antigo Testamento, se o texto era o Antigo Testamento, eu ia para o hebraico, para o dicionário em hebraico. Se era o Novo, ia para o dicionário grego. Aí a gente tem que olhar, achar a palavra-chave, olhar a etimologia, entender, olhar o contexto, ler a Bíblia em 3, 4, 5 versões, pega o texto, estuda 2, 3 comentários bíblicos, gastava tempo. Era uma pilha de livros para fazer uma exegese, uma hermenêutica. Gasta tempo. Hoje, graças a Deus, você faz da internet muito rápido. Claro, você tem que saber pesquisar, ele faça exegese, aplicando isso aqui, puxando contexto histórico, contexto imediato, contexto cultural, né? Você tem que ter uma bagagem ali. Mas esse senso de desempenho, de fazer sempre bem feito, isso cansa. Tem hora que dá vontade de falar, vou entregar o que dá. Mas você não consegue, eu sei como é assim. Você não precisa mais viver sob a tirania do ser bom o suficiente. Porque quando você fale, meu irmão, você vai falhar. Você não precisa mais se esconder com medo. A verdade é que quando falharmos, o Senhor está de braços abertos, dizendo, volta para mim. Volta para mim, porque não me importa aquilo que você faça, importa o quanto eu te amo. Eu tenho para mim, e eu vi isso, acho que do pastor Felipe Vilela, para dar os devidos créditos. Ele diz uma frase que diz o seguinte: a relação de proximidade, de intimidade que você tem com o Espírito Santo, na opinião dele, de alguma forma eu começo a concordar com isso, está intimamente ligada com o quão rápido você consegue se arrepender dos seus pecados. Se você peca e rapidamente você alerta e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, eu caí e pequei. Ou você é aquele que peca e fala, já estou sujo mesmo, vamos mergulhar na lama.
e lá fica por dias, semanas, meses. Meu irmão, você vai falhar, mas em nome de Jesus, volta o quanto antes para a presença. Tem uma frase de uma música do Adilin Rodrigues, é um trap, eu escuto trap. Ele diz: sem conhecer, eu tinha medo da sentença, mas conhecendo, o medo agora é ficar longe da tua presença. Antes de conhecer a Deus, as pessoas, e talvez o próprio Lutero, tinha medo da sentença. Mas quando você conhece a Deus, o seu medo é passar um segundo sequer em desconexão ou longe da presença de Deus. Segunda escada, ou segunda liberdade, liberta-nos do orgulho. A sola fide nos liberta do orgulho. Se a salvação é 99% fé, se a salvação é 99% Jesus e apenas 1% fé, você ainda tem 1% para se vangloriar, sim ou não? Sim ou não? Então a salvação ela é 100% sobre Jesus. Efésios 2 diz: não por obras, para que ninguém se glorie. Quando entendemos que salvação é 100% um presente, a única resposta possível é gratidão e humildade. Quem aqui recebeu a fichinha para o lanche hoje? Levanta a mão quem recebeu a fichinha. A única coisa que você pode fazer é olhar para a fichinha e falar: obrigado, vou lá comer. Sim ou não? É a única coisa. Quando você recebe a salvação, esse dom gratuito de Deus, a única expectativa que o Senhor tem é que você estabeleça diante dele gratidão e humildade. O cristianismo não é sobre pessoas boas se tornando melhores. O cristianismo é sobre pessoas mortas em seus delitos e pecados recebendo vida. Você antes era alguém que Deus enxergava repleto de delitos e pecados, mas se a graça de Cristo te alcançou, agora você é visto como alguém perfeitamente aperfeiçoado em toda boa obra. Terceira, liberta-nos das boas obras. Algumas pessoas dizem que na Bíblia há um paradoxo, há um contrassenso. Em Tiago diz uma coisa, o apóstolo Paulo diz outra. Tiago, irmão Jesus, diz uma coisa, o apóstolo Paulo diz outra. Um diz que fé sem obras é morta. O outro diz que obra sem fé é morta. E não, eles não estavam degladiando, discutindo em si. Eles estavam pontuando coisas diferentes de uma mesma perspectiva. A fé, se você tem uma fé salvífica que Cristo te alcançou e te salvou, mas você não manifesta obras, a sua fé em Cristo é morta. Isso não quer dizer que você não tenha salvação, apenas que a sua fé serviu apenas para a sua salvação e que você não permitiu que a obra de Cristo manifestasse nos outros a obra de Cristo através de você nos outros. Por outro lado, se você apenas tem obras, mas não tem fé na morte vicária de Cristo, a sua obra não tem valor nenhum. Você pode ser a Madre Teresa de Calcutá, pegar tudo que tem, doar aos pobres e mesmo assim ir para o inferno. A sola fide não anula as boas obras, ela as posiciona corretamente. Não fazemos boas obras para sermos salvos, fazemos boas obras porque fomos salvos. Entende? Não é fazer para ser, é fazer porque já fomos. Elas não são a raiz da nossa salvação, mas as boas obras são o fruto dela. Um pé de maçã não se esforça para dar maçãs para provar que é uma macieira. Faz sentido? Ela simplesmente dá maçã. Então você faz o que faz, serve aos outros, serve à igreja, serve a Cristo, cuida de pessoas, dá esmola, faz o que tiver que fazer, não para alcançar, mas porque Cristo já te alcançou. Não é para ganhar um favor de Deus, mas como uma resposta ao amor
em alegria daquilo que já recebemos. Você certamente já me ouviu dizer aqui, provavelmente em oração: Senhor, ensina-nos buscar, ensina-nos a te amar, não pelas tuas mãos, capacidade de dar e doar e entregar, mas pela face do Deus Criador. Em outras palavras, ensina-nos, Senhor, a te amar, a te buscar, não pelas bênçãos que o Senhor pode nos entregar, mas simplesmente por quem tu és. Concluindo, a descoberta de Lutero foi o fim de uma ansiedade espiritual. Foi o poder e pode ser também o fim da sua ansiedade espiritual de querer fazer para ser. Meu desafio para você, meu irmão, nessa noite, é que você possa começar a identificar qual a escada que você está querendo subir ou construir. Quais são as formas que você tem tentado construir para ser mais aceito por Deus ou para se aproximar de Deus? Nessa noite, pela fé, desce da escada. Pastor, mas eu estou servindo. Você está servindo pelo jeito errado? Desce da escada. Não para de servir, mas para de servir pelo jeito errado. Chega para o seu líder e fala: foi mal, falhei, estava com o coração de voluntário, quero recomeçar com o coração de servo e aprender a ter o coração com a mente de servo e aprender a ter o coração de filho. Troca o peso do seu esforço pela leveza da graça de Cristo, porque é Ele quem diz: tome sobre vós o meu jugo, porque Ele é leve. O justo viverá pela fé, não pelo seu esforço, pela bondade de Deus, não pela sua religiosidade. O justo viverá pela fé. E para terminar, 3 palavrinhas para te ajudar. Se liberte. Como pastor? Como me libertar do peso da escada? 3 palavras. Primeira, confesse. Confesse a Deus. Identifique quais são as áreas da sua vida. Identifique quais são as escadas, quais são as maneiras que você tem tentado merecer a aprovação de Deus. Identifique, peça a Ele que o ajude a descansar na obra redentora de Cristo. A analogia do pastor, a Bíblia diz que, Jesus diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se há algo que a ovelha sabe fazer quando ela tem um bom pastor, e o bom pastor não sou eu, não é o pastor Márcio, não é o pastor Cícero, o bom pastor é Jesus, uma ovelha ela sabe descansar. Segunda palavra, medite. Medite em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9, que diz: a salvação é pela fé. Não, vocês vão errar, gente. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Grava 5 palavras: graça, fé, dom, obras e glória. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Medite nesse texto todos os dias que você quiser subir a ansiedade da fé, a ansiedade da espiritualidade, ou você sentir culpa quando você quiser se aproximar de Deus querendo fazer algo para ser aceito. Medite nesse texto lembrando que não é pelo seu esforço. Por último, agradeça. Agradeça cada dia com uma oração de gratidão, não pelo que você vai fazer para Deus, mas por aquilo que o Senhor Jesus já fez por você. Feche os seus olhos. Fica de pé no seu lugar. Com os olhos fechados, eu quero te dar alguns segundos para pensar, para refletir aquilo que você ouviu. Eu não sei como essa mensagem alcança o seu coração,
Não sei como essa mensagem te alcança, mas eu sei que a graça de Jesus, que é a mensagem da semana que vem, ela quer te alcançar agora. Levando sobre si, levando sobre você um jugo leve e suave, que somente Jesus tem para nos entregar. Que no nome do Senhor Jesus você saia daqui revigorado, cheio de esperança, de conforto, de que você não tem o que fazer para ser mais aceito. Mas também não saia daqui usando disso como uma prerrogativa de deixa a vida me levar. Não, que você possa viver, que você possa seguir com fé. Se há uma coisa que a salvação, que a manifestação real de Jesus na cruz do Calvário tem para nos entregar, é uma vida de adoração e gratidão humilde. Então eu quero te convidar na próxima canção, na última canção dessa semana, desse culto, a cantar como você nunca cantou antes. Que você possa encher o seu pulmão de ar e cantar com toda alegria. Que você possa encher o seu coração de alegria e declarar a Jesus: eu vou seguir com fé, com o meu